Eu tenho... Não, olha só. Eu tenho medo, pra ser sincero, de falar que, porra, eu vou votar em alguém e, pô, galera, vote nesse cara também, porque, pô, eu acredito nesse cara. E daqui a 2 anos o cara é um filho da puta do caralho, entendeu? É muito possível isso daí, sabe? Eu sei, mas você pode também não se interessar, não pesquisar, não fazer nada, votar em nulo, e aí você elege alguém muito ruim. Mas sabe uma coisa que eu percebi? Isso é ruim, né? Todos os cenários são uma merda. Não, A política é isso, não tem como fugir. E isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. É uma merda porque você deixa, tipo, uma ferramenta muito importante, que é o Estado, na mão dos piores caras possíveis. Mas se a gente se interessar... Putz, eu defendo muito educação cívica política na escola. E aí as pessoas... Tem gente que fala assim, não, porque vão ensinar sobre partido. Não. Vão dizer o que está na Constituição. O que faz um vereador. Qual é a diferença entre Câmara e Senado? Que as pessoas não sabem. Não. Porque eu não sabia quando eu estava no ensino médio ou quando eu estava começando a faculdade. Eu acho que começa por aí. Como é que as pessoas... Gente, tinha pessoas... Sei lá, Diadema fica muito perto da minha casa, né? A galera de Diadema não sabia se podia votar em mim. Como é que a pessoa vai votar bem se ela não... Pra deputada federal, que representa o estado inteiro. Ela não sabe nem como vota, né? Sabe nem as regrinhas do jogo. Aí começa por aí. Sim. Segunda coisa, a gente é um país com tanta pobreza que tem gente que vende o voto. Aham. Eu tenho certeza que a pessoa que tem o mínimo pra comer, tem a oportunidade dela, o emprego, ela não vai vender o voto, sabe? Só se for muita grana. Mas aí não vai valer a pena. Não vai valer a pena. Sim, sabe, políticos. as pessoas vendem por R$50, Sim, no é. máximo Sim, uma sim. cesta básica. Então, uma forma de você mudar isso é investir em educação. Eu defendo muito uma renda básica. É ter uma renda básica. disso também. É gerar, sabe, mais oportunidade de emprego. Então, só pra gente achar que não tem solução. Tem solução. Só que dá muito trabalho. A política não é assim na Noruega. É um pouquinho melhor, com suas diferenças nos Estados Unidos às vezes, sabe? Mas por quê? Porque, poxa, a pobreza, a falta de acesso à educação levam a isso também. O Brasil é o país que mais acredita em fake news no mundo. Temos aí esse troféu pra gente. Olha lá. Não estou surpreso. Vocês acham que isso não influencia em nada a Porra, eleição? É com claro que certeza influencia. Como é que você muda isso? Ensinando os meninos a ler e escrever na escola, que a gente não ensina direito até hoje. Sim. Então, assim, só pra gente não sair todo mundo pessimista, não tem jeito, não sei o que lá. Tem. Só que é um caminho difícil e que demora muito tempo pra gente trilhar. Eu entendo. Mas é que tem umas pessoas um pouco mais pessimistas que elas pensam dessa forma. Elas pensam assim, já que lá não tem jeito mesmo, deixa eu só fazer o meu e fortalecer o próximo que tá a mim, do meu lado, entendeu? E aqui eu crio uma bolha, e nessa bolha eu cresço ela, o conforto dela o máximo possível, e foda-se o mundo. Mas você não consegue fugir, né? Porque aí tem um tiroteio na tua rua, e aí tem... Dá pra fugir, né? Um pouquinho, assim, né? Você pode ir pra Miami. Aí não cabe o Brasil inteiro em Miami. Mas cabe você se esforçar muito. Ai, cara. Mas aí não é pra mim, não. É bom. Eu entendo. É pra mim, caralho. eu não quero virar político, não. Eu perdi um pouco a crença mesmo que a gente consegue mudar essas coisas lá dentro de Brasília. Pra mim aquilo é um teatro infernal. Você consegue acreditar que, não agora, mas que em algumas décadas a gente consegue mudar? Eu acho que Porque Eu acho é nisso só que eu se me a gente agarro. só se a gente tiver alguém trabalhando com raiva mesmo, com um projeto, sabendo exatamente o que ele quer na educação. Eu acho que se não educar os moleque, não vamos sair dessa porra. Igor, educação é a causa da minha vida, mas eu discordo quando você fala alguém. Porque eu acho que, qual é, assim, é bem simplificante, né? Simplifica demais falar o problema do Brasil, mas é que a gente sempre tá esperando o salvador da pátria. E esse ser humano perfeito não existe. Todo mundo erra, todo mundo tem falha, todo mundo decepciona. Com certeza. Na hora que a gente aposta todas as fichas em uma pessoa, a gente vai dar com a cara na parede. Ou você ficar cego, burrão, apoiando até o fim, né? Algumas pessoas escolheram esse caminho, infelizmente. Mas vamos pensar assim no país, sabe? Por que eu falei pra vocês que antes de me candidatar, a gente formou um grupo? E foram 30 candidatos, e 4 foram eleitos. E porque, assim, sendo zero modesta aqui, a gente é muito influente pro nosso tamanho na Câmara. O senador Alessandro Vieira, eu, Rigoni. Por quê? Porque a gente atua em conjunto. Todo projeto nasce na Câmara com 2 assinaturas que a gente quer e já tem alguém para relatar no Senado, que é o senador Alessandro. E vice-versa. E projeto que a gente apresenta junto. E vocês acham que é fácil fazer política Não. assim? Não, porque eu discordo desses meninos com todo carinho o dia entendi, inteiro. Um grupo. Sim. Só que política é isso pra mim. Assim, tem muita gente boa na política que foi na questão da carreira solo.
sabe? Uma andorinha sozinha não faz verão. E aí, ou você dá com burros na água, você não consegue mudar nada, ou você entra num sistema que está tão frustrado que você fala, então eu vou... Me corromper. E uma coisa que eu falo muito com o Rigoni e com o Alessandro, a gente não vai estar em toda a mesa de conversa, porque a gente não quer estar. Eu sei que tem conversa importante, influente, que não vão me chamar porque eu não jogo o jogo. Mas beleza, eu crio aqui minha mesa de conversa com eles, sabe? E tem outras pessoas, não são só esses. Professor Israel, tem vários exemplos. Agora, é só porque é isso, é grupo. A gente não pode achar que vai aparecer um candidato. Se não apareceu até agora, não aparece mais não, pra salvar o Brasil ano que vem. Eu também não acredito nessa porra de candidato salvador, não. Não, eu também, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que alguém, quando eu digo alguém, na verdade eu tô falando de um plano... Aí eu concordo, da educação. Exista um plano pra educação, sabe? Que pessoas, um grupo tenha em mente que a educação é um bagulho pra daqui a 30 anos. 40 anos, começa agora. Tinha que ser um negócio pra 2.000 anos. A gente, não, eu sei, cara, mas a gente... China, Japão, Coreia do Sul, todo mundo fez isso. Então, mas exato, que é um bagulho que assim, ó, eu boto essa porra aqui, ninguém, esse aqui, hein, daqui a 40 anos a gente precisa tá aqui. E ó, não mexe, foda-se quem vai entrar, quem vai sair, o caralho. Nisso aqui a gente não mexe. Eu concordo. E não de meta, não. A gente não precisa estar aqui em sentido de meta. A gente tem que ter uma meta de estrutura. A gente tem que estar aqui em termos de estrutura. Porque não adianta nada a gente ter uma meta de ensino superior, e aí cria-se um monte de escola de ensino superior. Sem qualidade. E aí a gente cumpre a porra da meta, na estatística tá ótimo, mas os caras não sabem ler e escrever. Vou fazer... Às vezes, o peixe morre pela boca, né? Mas eu acho que é importante pra gente poder debater esse tema. Ó, ela tá se coçando ali já, ó. Olha lá. Vai dar tudo certo, senão você me ajuda a resolver depois. A Marina cuida da minha comunicação, a bichinha sofre muito. Mandei um abraço pra ela. Bora lá. Qual é na minha visão, o problema da educação no Brasil? É o tema que eu me dedico desde, 13, 14 anos de idade. A geração que veio antes de mim não teve acesso à escola. Meu pai não terminou o ensino fundamental, minha mãe estava no ensino médio e engravidou de mim. E veio terminar fazendo EJA muitos anos depois. Minha mãe também veio terminar muitos anos depois. E a gente sabe que isso tirou muitas oportunidades delas. Com então, certeza. É um país que, vamos pensar assim, a geração dos meus pais lutou para quem tivesse escola. Meu pai falava, meu pai era meio brutão assim, né? Na minha época, a escola pública era coisa de rico. Ou seja, estude e não reclama. Porque você tem uma escola para estudar que eu não tive. Qual que é o problema agora? Que a gente foi para a escola e a gente percebeu que aquilo não era o suficiente. Que você não aprendia muitas vezes a ler e escrever, que você não conseguia uma vaga numa entrevista bacana, que você não conseguia passar numa faculdade pública. A luta hoje é pela qualidade, não é mais pela estrutura e escola apenas. Então, nesse sentido, eu boto fé na molecada que está chegando. Porque enquanto nossos pais... Vocês sabem que construir escola dá voto. Qualidade da educação, ninguém não sabe nem como começa a medir, assim, falando povão. A gente tem um índice IDEB. Quem sabe o que é IDEB? Sabe, quem conhece o IDEB do Brasil, do seu município, etc. Então, eu acho que isso vai acontecer com a turma que está chegando. É a primeira vez que metade dos alunos da USP vem de escola pública. E, então, eu acho que, assim, a gente... Hoje, educação de qualidade não dá voto. Eu vi isso na minha campanha. A gente vê isso nas eleições. Mas eu acho que isso vai mudar com a nova geração. E aí, qual é a crítica que eu faço à esquerda e à direita tradicionais? Que é aí que eu falo eu falo demais às vezes, mas é sincero. A esquerda tradicional, ela não defende muitas vezes o interesse do aluno, do estudante, sabe, da criança. Ela vai defender o interesse muitas vezes do sindicato, que nem sempre representa todos os professores, que às vezes tem pauta massa, mas às vezes não. Então, fica meio capenga. Aí você vai olhar para a direita, vou falar do nosso Ministério da Economia atual. Parece que eles rasgaram um capítulo dos livros de economia que dizia que a educação levava à produtividade. Porque eu nunca vi um governo que se diz tão liberal que não entende o papel da educação. E aí você vê uma queda absurda de investimento na educação, em pesquisa. E pior, você coloca uma pessoa que tem uma pauta religiosa, ideológica. Gente, religião é massa, eu tenho a minha. Mas você não pode levar sua religião pro MEC, e aí tem várias acusações absurdas de favorecer a faculdade tal porque é do pastor que é seu amigo. E aí você achar que a pauta de educação domiciliar é a mais importante desse país. Porque a educação domiciliar atinge 7 mil alunos. A educação como um todo, 50 milhões. E aí o governo fala que a única prioridade é homeschooling? É porque ele sabe que é polêmico. Ele Dá voto, mobiliza a base, não sei o quê. Mas vocês entendem? A gente fica com uma
política fisiológica que a educação passa longe, Sim. só conseguem ver os ônibus, o recurso da emenda e etc e tal. Sim, sim. O recurso que tá na educação. Aí você tem... É tudo generalizando, gente. Tudo tem exceção. Mas você tem uma parte da esquerda que muitas vezes diz que vai lutar pela educação, mas só pelo interesse do sindicato, que às vezes nem o professor representa. Que às vezes tem pauta massa, às vezes não. E aí tem uma direita que parece que não entendeu muito o papel da educação, sabe? Que não entendeu que PIB depende de educação, depende de ensino técnico. Então é como se a gente tivesse sem gente pra lutar por essa pauta. Parece Mas aí que- eu voto. Tem uma galera que vai lutar por isso, que vai votar com isso.